Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Olha só, na nossa aula de arte de hoje, nós vamos dar início a um novo capítulo, é o capítulo 7, que se chama Arte Afro-Brasileira. Então, abram aí, por favor, na página 82, vamos lá, página 82, 82. Vocês vão se deparar logo de início, com uma obra, tá? Essa obra, quando vocês olharem na legenda, ela se chama Relevo Emblema. Relevo Emblema. Bem, antes da gente se aprofundar mais em quem fez essa obra, o que é que ela significa e coisas mais, vamos primeiro tentar responder isso trocando ideias. Ele, principalmente desse capítulo, ele vai estar ajudando muito na compreensão de todo o conteúdo, tá? Então, vocês precisam tomar muito cuidado, prestar muita atenção com os assuntos desse capítulo. Eles são um pouquinho mais complicados, então fiquem atentos, tá bom? Outra coisa, até a aula da semana anterior, nós estávamos já estudando sobre a cultura afro-brasileira, porém a gente estava mais focado na música, não foi? Estudamos os ritmos, os gêneros e tudo mais, e a partir desse capítulo a gente vai estar mais vendo desenho, pintura, escultura, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta do Trocando Ideias é: o título desta obra de arte é Relevo Emblema, tá? O que significa a palavra emblema? Quem será que sabe o que significa a palavra emblema? Talvez seja uma palavra que a maioria de vocês não conheça ainda. Então vamos lá, vou explicar. Gente, emblema é uma ideia, uma imagem, uma pintura ou um objeto que representam uma ideia ou uma instituição. Vou explicar melhor. Vou dar um exemplo para a gente compreender melhor. Não tem a pomba branca? A pomba branca, a gente diz que é a pomba branca de quê? Da paz. Ela representa a paz. Então, essa pomba branca, ela é o emblema da paz. Outro exemplo muito mais simples. Todo time de futebol não tem uma bandeira, não é? Cada time tem sua bandeira. Então, o que representa o time é essa bandeira. Então, a bandeira é o emblema do time de futebol. Assim como a gente também tem a bandeira do país. Todo país tem sua bandeira. Então, é o emblema do país, tá? É a bandeira. Então, é sempre essa ideia. Emblema é uma imagem ou um objeto que vai estar representando uma ideia ou uma instituição. O nosso colégio, o Colégio Cardeal, tem um emblema, que é aquela logomarca que a gente tem nas nossas fardas, né? Principalmente vocês. É um emblema, tá? Ela está representando a instituição. O que é essa instituição? Tá bom? O sais. Vamos lá. No nosso livrinho aqui, não tem o nome do sais aqui nessa bolinha? Esse aqui é o emblema do sais. É o que está representando essa empresa, o Sistema Ari de Sá. É essa bolinha aqui. Tá? É tipo uma logomarca, vamos chamar assim. Então, essa obra aí que tá na abertura é um emblema, tá? Um emblema, então ele tá representando alguma coisa, ok? Pronto. Segunda pergunta. Descreva os emblemas da obra. Ou seja, ele está pedindo a gente descrever as características que tem aí nessa obra, esse emblema. O que é que a gente vê de característica? A cor, qual a cor? Azul marinho. O formato é um formato comum que a gente vê no nosso dia a dia? Talvez nem tanto, né? Quando a gente vai perceber todo esse emblema, toda essa obra aí, ela tá feita através de formas geométricas. E elas todas muito, muito bem feitas. Tudo muito retinho. Então, a gente tem círculo, tem semicírculo, tem retas, tudo isso. Mas todas muito bem definidas, né? E a pintura, ela é sempre toda preenchida. Olha, você vê que é uma cor só, com um fundo branco, não é isso? E última pergunta, eu gostaria muito que vocês respondessem essa última pergunta, escrita mesmo no livro de cada um, tá? Individual. Escrevam aí no livro de vocês a resposta dessa última pergunta. Ela eu não vou responder, tá? Até porque é uma pergunta muito pessoal. Ela diz assim: para você, o que esses emblemas simbolizam?
esses aí dessa obra, o que será que ele está simbolizando? O que será que ele significa? Tá? Pensem um pouquinho, se não quiserem responder agora, pode responder assim que essa aula acabar, mas não deixem de fazer, tá? No nosso encontro do Zoom, da semana que vem, a gente vai estar compartilhando aí essa resposta que vocês vão colocar agora, tá? Então, pense um pouquinho e coloca, não deixa de fazer, ela é super importante. Pronto, já que a gente realizou trocando ideias, vamos conhecer um pouquinho agora quem é esse artista que fez essa obra, o que será que ela quer transpassar para a gente e tudo mais. Quem fez essa obra aí, e também a gente encontra essa informação logo na legenda, foi Rubem Valentim. Esse senhor aí, super simpático, que está na página 83, do lado, tá? 83. Rubem Valentim. Ele morava, ele viveu, ele nasceu lá na Bahia, em Salvador. Porém, ele já morreu, tá? Rubem Valentim, ele foi escultor, ele foi pintor, ele foi gravador e também foi professor. E foi um dos principais artistas do seu tempo, tá? Ele foi super reconhecido, tem várias obras aí pelo mundo, inclusive na Praça da Sé, lá em São Paulo, que é uma obra pública, né? Uma via pública, todo mundo passa por lá, tem uma obra dele, tá? Tem um emblema dele lá. Tá ainda hoje, certo? E lembrando, ele já faleceu, tá bom? Então, Rubem Valentim, ele não passou a fazer obras assim do nada. Desde muito pequeno, já criança, ele criava, ele confeccionava balões e também pipas para vender, né? Para ganhar um dinheirinho extra. E também ajudava a mãe a criar cenários religiosos para vender também em feiras, em vias públicas, isso tudo para ajudar dentro de casa. Ainda na página 83, nós temos um conteúdo que se chama simetria. Vocês vão entender por que esse conteúdo entra aqui. A gente viu que Rubem, para fazer as suas obras, faz tudo muito detalhado, né? As linhas muito perfeitas, tudo muito traçado, geométrico. E simetria tem tudo a ver com geometria, né? São formas, são retas, são círculos. A simetria, gente, nada mais é do que uma parte ser, uma composição, uma criação ser semelhante à outra parte. Ou seja, para ser simétrico, uma coisa precisa ter duas partes iguais. Então, para esse livro aqui ser simétrico, eu preciso passar uma linha reta no meio dele. Se eu ver que esse tamanho que ficou desse lado é o mesmo tamanho desse aqui, ele é, sim, um livro simétrico, tá? A mesma coisa acontece com uma tesoura. Se eu tenho esta tesoura aqui, eu passar uma linha no meio dela e esse lado for exatamente igual a esse aqui, em tamanho, em forma, ela é simétrica, tá? E isso acontece com qualquer outra coisa. Esse pedaço de papel, se eu cortar no meio e ficar os dois lados iguais, é simétrico. Essa canetinha aqui, se eu passar uma linha no meio, for os dois lados iguais, também é simétrico, tá? Isso serve para qualquer coisa que a gente vê, objetos, pinturas, pessoas. A gente passar uma linha no meio, for dois lados iguais, é simétrico. São semelhantes, são iguais, tá bom? E isso é uma característica muito marcante nas obras de Rubem Valentim. Nós temos aí na página 83 mais duas obras. Tem essa aqui, toda de azul com vermelho e amarelo, que não tem título. E tem essa outra do lado, que é vermelho e branco, que se chama Templo de Oxalá. Outro detalhe, as obras de Rubem Valentim, pelo menos a maioria dos emblemas que ele criou, a maioria são voltadas para a cultura afro-brasileira, tá? Por isso que está no capítulo de arte afro-brasileira. Então, todas essas obras que ele fazia, pelo menos nesse segmento da escultura, da pintura, do desenho, fazem parte da cultura afro-brasileira. Então, estão voltados mais para a religiosidade, tá? Por isso que essa obra aqui em vermelho e branco se chama Templo de Oxalá, porque está se referindo a um orixá. Para quem não sabe o que é orixá, é uma espécie de santo, tá? Só que chama orixá porque no continente africano, na língua iorubá, ao invés de falar santo, eles chamam orixá, tá? São representantes. Assim como a gente tem obra, escultura de Jesus, de Maria e outros santos,
Na cultura africana e afro-brasileira também existem as imagens. Então, para Jesus, quando vai para a cultura africana, tem uma imagem, tem outro e tem um nome. Então, na cultura africana, se para a gente, no Brasil, para o catolicismo, a gente tem Jesus, na cultura africana a gente tem Oxalá, tá? Que é praticamente a mesma coisa, tá bom? Então, essa obra aí dele se chama Templo de Oxalá. E nessa parte da simetria, como eu tinha falado para vocês, ela vem só explicando isso que eu acabei de falar. O que é que significa a simetria, o que é a simetria. E isso é uma característica muito, gente, muito marcante nas obras de Rubem Valentim, tá? Agora vamos passar para a página seguinte, página 84. Na página 84, a gente tem o para e além. Eu vou fazer a leitura para vocês, eu preciso que vocês me acompanhem, porque em alguns momentos eu vou estar dando umas pausas para estar explicando melhor do que se trata, tá bom? Então ele diz assim: uma das referências de símbolos na obra de Rubem Valentim é o oxé, que significa machado de dois gumes, tá? Oxé é uma palavra do Iorubá, uma palavra da língua do continente africano, e para a gente ela significa um machado de dois gumes, ou seja, um machado que corta dos dois lados. Vou deixar aqui a imagem para vocês. Na mitologia afro-brasileira é chamado de machado de Xangô. Assim como eu falei de Oxalá, né, que na religião católica a gente chama de Jesus, nós temos Xangô. O Xangô, na cultura afro-brasileira e africana, ele representa um orixá, né, um santo muito poderoso. E vocês vão conhecer melhor a partir desse momento. Presta bem atenção. Ele é ferramenta pela qual o poder de Xangô se manifesta, ou seja, o oxé, esse machado de dois gumes, é uma espécie de ferramenta poderosa em que Xangô utiliza junto à sua imagem, tá? Conta a lenda que, em tempos muito antigos, quando surgiu o povo Iorubá na África, um poderoso rei chamado Xangô botava fogo pela boca. Ao exercitar esse poder para utilizar na guerra, acabou provocando uma tragédia, incendiando seu próprio palácio e sua cidade. Depois de sua morte, Xangô foi transformado em uma divindade, em um orixá que representa a justiça, os raios, os trovões e o fogo. Vamos lá compreender melhor. Segundo a mitologia, a gente sabe que a mitologia utiliza de histórias um tanto fantásticas, né? Com coisas assim que são fora do comum, tipo a gente cospe fogo? Cospe fogo? Não, né? Não sai fogo de dentro da gente. Mas na mitologia ele utiliza, sim, dessas características para explicar algo real, tá bom? Então, na mitologia, diz que Xangô era um rei muito poderoso, tá? E ele tinha esse poder de cuspir fogo. Então, em nenhum momento que ele estava exercitando, estava testando seus poderes em casa, no seu palácio, para poder utilizar na guerra, ele acabou tocando fogo, ateando fogo em seu palácio. E esse fogo as pessoas não conseguiram controlar. Então, o fogo começou a pegar em todo o resto da cidade, ou seja, foi tudo queimado, tá? É tanto que ele diz, ó, incendiou seu próprio palácio e sua cidade. Então, ele acabou morrendo, ele e as pessoas que estavam ali próximo, né? Quem conseguiu correr, conseguiu. Quem não, morreu junto. Então, depois que ele morreu, pelos seus poderes e pela sua forma de se comportar, por ter sido um rei muito justo, ele foi transformado em uma divindade, ou seja, ele foi transformado em um orixá, foi transformado em um Deus, tá? Um santo. E esse santo, esse orixá, Xangô, tinha esses poderes e é representado pela justiça, os raios e também trovões e o fogo, tá? Todos esses poderes são atribuídos a Xangô, tá bem? A cultura iorubá é uma milenar e tradicional cultura africana que tem forte influência na cultura e sociedade brasileiras. Ela se originou na Nigéria, um país da África Ocidental. Devido à sua força, a cultura iorubá espalhou-se pelo mundo e é preservada por mais de 100 milhões de pessoas em países como República de Benin,
Togo, Costa de Marfim, Haiti, Brasil, Bahamas, Porto Rico, Estados Unidos, El Salvador e Reino Unido. Historicamente, a ligação do Brasil com essa cultura se iniciou com a entrada no país, né, dos africanos escravizados oriundos da Nigéria. Entre as diversas culturas africanas existentes no Brasil, a Yorubá é de maior influência. Tá? Então, logo aí, ainda na mesma página, nós temos 3 imagens diferentes. Nós temos uma criança representando o povo Yorubá num evento público. Nós temos uma máscara, tá? Do século XX, uma representação também da cultura do povo africano. E nós temos acima o Oxé de Xangô, ou seja, o machado, só que ele está em forma de pessoa, né? Tá um bonequinho e na cabeça aqui tá o formato que lembra o machado, que é o machado de 2 gumes, o Oxé de Xangô, que também é uma obra do século XX, tá? Com base nisso tudo, questão de simetria, desse emblema que Rubens tanto fazia nas suas obras, na página 85 e 86 tem uma atividade que é toda sobre simetria, tá? Sobre as partes iguais que representam uma ideia ou uma instituição. A primeira questão ela é muito simples, é só para marcar X. Então, você vai observar e vai ver aí, marcar quais imagens são simétricas, ou seja, são as 2 partes iguais. Será que essa torre ela é parte igual? Se a gente passar uma linha no meio dela, vai ficar as 2 partes iguais? Pensa e responde. Essa paisagem aí toda em verde, se a gente passar um traço no meio, vai ficar as 2 partes iguais? Acho que não, né? Então, cuidado aí nas respostas que vocês forem colocar. Já na questão 2, gente, eu vou dar uma explicação aqui a vocês como ela deve ser feita, tá? Você pode pegar qualquer pedaço de papel que você tiver em casa, colorido, de revista, color set, o que tiver, ou ofício mesmo, tá bom? Você pode seguir o passo a passo que o livro pede na página 86, cortando com a régua em pedaços menores. Então, essa aqui já é minha parte menor, tá? Eu já fiz minha divisão da folha. Nesse caso aqui, eu posso utilizar somente a folha em branco, tudo liso, se eu já tiver muita prática, ou eu simplesmente posso fazer um lado do desenho. Eu não vou trabalhar com simetria? Para trabalhar com simetria, eu preciso ter 2 lados iguais. Nesse caso, eu quero desenhar um coração. E o meu coração tem que ficar com as 2 partes iguais, a metade e a outra metade. Então, é uma forma de simplificar o nosso trabalho. Nesse caso, eu fiz somente a metade de um coração, tá vendo? Ó, deixa eu abrir a folha. Tá somente a metade. Eu vou me basear por essa metade que eu desenhei para recortar. Vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Pegar a tesoura. Ó, tô utilizando a parte riscada, tá? E lembrando, a folha está dobrada. Pronto, cortei, tá vendo? Aqui, ó. Vamos ver se ficou exatamente o que eu queria. Abro. Aí, o coração. E com 2 partes iguais, ou seja, ele tá simétrico? Está. A mesma coisa ficou aqui, ó, na folhinha. Como a folhinha estava dobrada, se a gente abrir, vai continuar o coração, tá vendo? Mesmo no meio. E também com 2 partes simétricas, iguais. Quem tiver muita prática, vai ter um momento que nem vai precisar desenhar um lado. Somente corta e vai ficar, como eu posso fazer aqui. Tá vendo? Ó? Não tem mais desenho nenhum, não tem mais risco. Eu simplesmente vou, imagino, idealizo como é a metade do coração, recortei, continuou o coração, tá bom? Também todo simétrico. Então, é isso que vocês vão estar fazendo aí em casa na questão 2, na página 86. E como eu já falei, e outra, fita crepe, ele pede no material da página 85, talvez vocês nem vão precisar de fita crepe, tá? Não precisa se preocupar com isso. Fita crepe vocês podem deixar de lado. Cola bastão, ele pede cola bastão porque ela não deixa a folha muito molhada, muito úmida.
então não corre risco de rasgar. Mas se não tiver em casa também não tem problema, pode usar a cola branca, contanto que você use só um pouquinho passando de leve, para você não molhar demais a sua folha e terminar rasgando. E na parte do papel também, como eu já disse logo anteriormente, vocês podem estar utilizando qualquer tipo de papel que tiver em casa. Jornal, inclusive, também pode, tá? Então, por hoje é só. Façam essas atividades, releiam o livro, essa parte que a gente acabou de estudar, que vai ajudar muito também. E no nosso roteiro tem um linkzinho para vocês acessarem e assistirem a um pequeno vídeo se aprofundando mais um pouquinho sobre essas artes de Rubem Valentim, tá bom? Então, um cheiro